Oi, gente, tudo bem? Ao longo do curso de psicologia, são vários os temas que nós aprendemos, são vários os conteúdos que nós discutimos, que de alguma forma remetem a experiências que nós vivemos, a questões que nós sentimos e que nos mobilizam. Afinal de contas, estudar sobre psicologia é estudar sobre a experiência humana. E estudando os diversos aspectos da experiência humana, isso nos remete ao fato de que nós também somos pessoas que passam por essas experiências, que vivem de diferentes formas e são vários os pensamentos, sentimentos, valores, expectativas, decepções, lembranças, marcas que as experiências vão deixando em nós. Seria uma ilusão a gente pensar que dá para passar com total neutralidade, dá para passar de uma forma ilesa, invulnerável, quando algum assunto mexe com a gente. Como se a postura profissional fosse essa neutralidade indiferente. Quando a gente fala de uma certa neutralidade, quando a gente fala de uma neutralidade desejável, não é a questão de que nós não vamos sentir, ou de que nós não vamos ter as nossas experiências, as nossas ideias, as nossas marcas, mas de que a gente vai saber separar, a gente vai saber identificar: essas marcas são minhas, essa bagagem é minha, esse repertório diante desse assunto é meu e tem a ver com a minha história. Ao invés de eu tentar usar as minhas lentes para enxergar a experiência de outra pessoa, ao invés de eu usar o meu repertório para esperar que a pessoa viva da forma como eu espero que ela viva, ou que eu considero adequado que ela viva, ou que eu considero adequado que ela compreenda. Saber identificar os meus conteúdos como meus e frutos da minha história. Então, nós vamos começar a aula de hoje sobre os aprendizados em torno da sexualidade com algumas ideias, algumas frases, né, que se referem à sexualidade. A proposta é que vocês apontem, né, podem anotar num papelzinho, se vocês concordam ou discordam. Não pode ser neutro, dizer nem concordo nem discordo. E nem o exercício não vai fazer parte argumentar. Não é para argumentar, não é para explicar. Não, a ideia é concordo ou discordo. Então, eu vou passar algumas ideias sobre a sexualidade e a proposta da atividade, o objetivo do exercício é: diante dessas frases, como é o movimento de escolher entre concordar ou discordar? Combinado? Será assim que nós iniciaremos a aula de hoje, e a nossa aula de hoje é sobre os aprendizados de concepções, atitudes e valores diante da sexualidade. Então, na primeira atividade, a ideia é nós lermos as frases e apontar concordo ou discordo. Vivemos em um momento de grande liberdade sexual, em que as pessoas podem experimentar e aproveitar muito mais. E aí? Concordo ou discordo? O assunto sexualidade é um tabu para a maior parte das pessoas. É difícil encontrar alguém que não sinta vergonha em falar sobre o tema. E aí? Concordo ou discordo? Ter orgasmos com frequência
é importante para a saúde. Concordo ou discordo? É preocupante que adolescentes tenham tanto acesso à pornografia. Concordo ou discordo? É importante evitar que as crianças tenham acesso a músicas e coreografias com teor sexual. Concordo ou discordo? Os desejos sexuais de uma pessoa são um elemento central da personalidade. E aí? Concordo ou discordo? A masturbação é uma prática saudável e importante para a autoestima. E aí? Concordo ou discordo? Ser homem ou ser mulher é algo que influencia muito em como a pessoa lida com os próprios sentimentos. Concordo ou discordo? Ser heterossexual, homossexual ou bissexual é algo que influencia muito em como a pessoa lida com os próprios sentimentos. Concordo ou discordo? Sentir atração e gostar de alguém não é algo racional. Paixões e desejos geralmente escapam ao nosso controle. E aí? Concordo ou discordo? É importante que as primeiras experiências sexuais aconteçam em um momento especial, em um lugar especial, com uma pessoa especial. E aí? Concordo ou discordo? Sexo e amor, quando combinados, se potencializam. Concordo ou discordo? É preciso maturidade para ter as primeiras experiências sexuais. Quanto mais tarde acontecer e com mais tempo de relacionamento, maiores as chances de que a pessoa esteja preparada para se envolver sexualmente. E aí? Concordo ou discordo? A religiosidade de uma pessoa é uma forte influência em como ela compreende e vive a sexualidade. E aí? Concordo ou discordo? A cumplicidade e o diálogo em um relacionamento são mais importantes que a atração física e o tesão. Concordo ou discordo? Qualquer maneira de amor vale a pena. Concordo ou discordo? O amor romântico é fonte de muitos sofrimentos, ilusões e frustrações, mais do que de realizações e prazer. E aí, concordo ou discordo? Quando o casal não tem os mesmos interesses sexualmente, não sentem prazer juntos, é recomendável que repensem o relacionamento. Concordo ou discordo? É importante que a vida sexual seja diversificada. A experimentação é fundamental para o prazer.
Concordo ou discordo? Para atuarmos profissionalmente em relação ao tema sexualidade, nós da psicologia, é importante não termos nem sermos influenciados por nenhum tipo de julgamento moral. E aí, concordo ou discordo? Bom, a ideia dessa atividade não é que vocês argumentem, que vocês me contem sobre o que fez com que vocês concordem ou discordem com cada frase. A ideia não é explicar a escolha, a ideia não é fazer um debate sobre cada uma delas. Até porque, se a gente fizer um debate sobre cada uma delas, pode ser bem interessante, é bem interessante poder debater, mas não existe nessas frases algo que as torne necessariamente corretas ou necessariamente erradas. Uma coisa é a gente pensar esse movimento de concordo e discordo em relação à nossa vida pessoal, às nossas concepções pessoais, a como esses temas são vividos na nossa experiência. Outra coisa é a gente se perguntar como eu lido quando alguém pensa diferente? Como eu lido quando algo que eu concordo, outra pessoa discorda? Como eu lido quando, diante de um tema que, para mim, aquela posição é uma posição importante, é um princípio, é um valor, para outra pessoa não é dessa forma? Então, nós vamos conversar sobre isso ao longo da aula, sobre, diante da sexualidade, haver formas de pensar diferente, de viver diferente, de sentir diferente, valores diferentes, referências diferentes. E como é na formação profissional em psicologia, a gente se deparar com o fato de que nós temos nossas concepções, valores e atitudes e vamos lidar com pessoas com valores, concepções e atitudes muito diversas, próximas das nossas, distantes das nossas, contrárias às nossas. Como que a gente vai pensar sobre esse conjunto de valores e concepções sobre a sexualidade? Falaremos um pouco sobre isso na aula de hoje. Guardem as anotações desse exercício, porque lá no final a ideia vai ser pensar justamente como foi responder, como foi esse movimento de se posicionar, como foi se ver pensando, será que eu concordo, será que eu discordo, como se liga ao que eu vivo, ao que eu penso. Esse exercício foi, então, um aquecimento para o que nós discutiremos na aula de hoje, que é como aprendemos sobre a sexualidade.